Recentemente aqui no nosso plantão de final de ano, no nosso plantão do Natal, nós ouvimos o conselheiro do São Paulo, conselheiro da oposição. Ele já foi da situação, mas observando tudo o que ele observou lá dentro, ele mudou de lado, trocou e foi para a oposição. Ele deu uma entrevista muito importante para a gente aqui recentemente, coisa de 2 semanas. Conselheiro da oposição do São Paulo Futebol Clube, Alexandre Médicis. Ele está conosco de novo aqui porque a gente está vivendo agora um momento importante. São Paulo tem a chance de dar sequência a um processo de impeachment contra o presidente Júlio Casares ou não, dependendo do que os conselheiros, lá do que o conselho vai entender como condições para isso ou não. Então, nós vamos conversar aqui com Alexandre Médicis, que está de volta ao Esporte em Debate depois de todos os acontecimentos das últimas horas. Senhor Alexandre, boa noite, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, viu? Boa noite aos espectadores, e a gente se sente honrado em participar desse programa da Bandeirantes e vai procurar responder as perguntas que tivermos capacidade para responder. A coisa está feia, estava ouvindo aí vocês, e realmente está difícil, cada vez pior. Então, como é que o senhor recebeu as informações? O senhor já sabia dessa reportagem do UOL que ia sair hoje, acusando aí o presidente do São Paulo de receber dinheiro na conta, desses saques de 11 milhões de reais que foram feitos entre 2021 e 2025. O senhor já tinha conhecimento disso? E como o senhor viu a reunião no Conselho Consultivo de agora a pouco, que terminou no final da tarde, com o Conselho indicando que o presidente Júlio Casares deve continuar na presidência do clube? Eu acho que a nossa vantagem é que esse conselho é absolutamente opinativo, ele não é deliberativo. Eu sabia que ia sair qualquer coisa, não imaginava que fosse tanta coisa, e nós somos aqui em 5, 6, somando todos os nossos depósitos em dinheiro em nossas contas durante 10 anos, eu acho que não chega a 1,5 milhão. Isso aí foi o que saiu na imprensa, a justiça ainda não homologou isso aí, mas é o que está saindo. Mas é estranho, é muito estranho. 1,5 milhão em depósitos em 1 ano e pouco, para uma pessoa, depósito em dinheiro. Eu acho que nós 6 aqui da mesa não tivemos em 10 anos esse montante. Muito bom. Eu não tive, eu gostaria, mas eu infelizmente não. Porque o presidente do São Paulo recebe um salário, ele tem lá um salário. O São Paulo é o primeiro clube dos grandes a definir o pagamento de salário para o presidente, o que eu acho... Pouco mais de 27 mil. Eu acho certo. Eu acho certo também. Eu acho certo, acho que um presidente... Que às vezes o cara deixa as coisas que ele tem na vida dele para cuidar do clube de coração, mas ninguém pode ficar fazendo as coisas de graça, né? Mas esse dinheiro ele é contabilizado, ele é depositado diretamente na conta, não é em dinheiro vivo. Né? A pergunta que eu tenho é o seguinte: o Casares deveria fazer parte, nesse momento, do Conselho Consultivo? Quer dizer, para se defender? Acho que ele não deveria ter feito parte disso, né? E ele é um dos 12, né? Não está errado isso? Então essa é a minha pergunta. Ele, como já completou uma primeira gestão, ele faz parte do Conselho Consultivo. Agora, nessa reunião particularmente, ele poderia até ter ido para se defender, mas ele não poderia estar presente quando da votação. E ele ficou na reunião, estava presente quando da votação. Pode ter constrangido um ou outro a não votar a favor do segmento do impeachment. Só não conseguiu constranger o Zé Carlos Ferreira Alves, o desembargador, que é um dos signatários do pedido de impeachment, e que com toda clareza falou por que ele assinou o pedido de impeachment. Alexandre, boa noite, tudo bem? Denis falando por aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje foi apenas uma reunião, né, opinativa, né, um conselho, para aconselhar em cima dos fatos. Mas qual é o processo agora do impeachment? Quantas assinaturas já tem a favor do impeachment? Quando é que tem um próximo encontro do todo o conselho para poder
chegar nessa assinatura? Como é que funciona esse processo? Tem um prazo para essas assinaturas acontecerem? Tem um dia que vai todo mundo lá e assina? Enfim, só para entender direito, porque hoje, literalmente, foi só para aconselhar o presidente sobre o que ele deveria fazer. Ô, Denis, eu, em primeiro lugar, queria falar de você. Eu falei que o Marco Aurélio Cunha é muito meu amigo. Gente boa. Aí ele falou, quem também é o Denis, que é um grande São Paulino. Então, nós devemos estar chorando hoje. Exatamente, devemos estar chorando juntos. E quanto à minha... eu fui em situação até o Casares, porque eu queria, na ocasião, o Marco Aurélio Cunha, que perdeu numa prévia da oposição para o Roberto Natel. O meu candidato sempre foi o Marco Aurélio. Depois foi o Roberto Natel, nós mantivemos, lógico. Ele perdeu e ele também apoiou o Roberto Natel. Então, eu nunca fui em situação junto ao senhor Júlio Casares. Como disse um amigo meu, Zé, ainda bem que nós estamos do lado certo. Isso nós já falamos há 5 anos e 5 anos e 6 dias. Ainda bem que a gente ficou do lado certo. Eu nunca fui em situação com esse senhor, que eu não acredito em absolutamente nada do que ele fala. Se ele disser para mim que hoje é terça-feira, eu vou olhar na folhinha, eu vou conferir, porque eu não acredito em uma palavra desse senhor. Vamos lá. Agora, o trâmite o trâmite. Ver a reunião. O trâmite é haver a reunião do Conselho e nós precisamos de 171 votos para mandar para a Assembleia Geral a votação do impeachment do senhor presidente. Essa reunião já tem Nós temos, com certeza, não tem data marcada ainda. O presidente do Conselho tem um prazo de 30 dias a contar do recebimento do nosso ofício, que foi protocolado em 22 ou 23 de dezembro. Quer dizer, deve ser lá pelo dia 20 de janeiro, por aí, essa reunião. O presidente do Conselho é o Olten Aires, que estava lá na reunião também, do Conselho Consultivo, não é, Alexandre? Ele, em tese, ele também é contrário à sequência do processo de impeachment, né? Sim, não. Ele se declarou contrário, mas ele não tem autonomia para não fazer essa reunião. Essa reunião extraordinária vai ser feita, seja por medidas normais, por meios habituais ou por mandato de segurança, seja o que for. Só uma dúvida, quantos conselheiros hoje no São Paulo? 260. 260. 254. Precisa de 170 e vocês hoje 171, né? 171, né, para dar mais emoção, né? Não. Mas não vai passar, né? A grande verdade. Senhor Alexandre, aqui é o Capelanes, prazer falar com o senhor mais uma vez. A gente sabendo como é que funciona. Prazer o meu. A gente sabendo como é que funciona o bastidor do São Paulo, que é tão nojento quanto de qualquer outro clube do futebol brasileiro, que tem esse modelo, para mim, atrasado, associativo, e ciente que o Conselho Consultivo passou um pano gigantesco para o Casares, indo contra a instituição, vocês não vão conseguir bater 171 votos, não, Alexandre? Olha, eu sou um otimista em princípio. A gente está lutando por isso já há 5 anos, estamos lutando por isso. E já temos garantidos, com a parte da pseudo-situação, 93, 94 votos. E um grupo da participação grande assinou um pedido de impeachment também, só que a gente não quis colocar junto para justamente não haver a possibilidade de usar o argumento. Não, entrou outro pedido, nós temos mais 30 dias para marcar a reunião. Entendeu? Então a gente combinou com eles para que eles não mandassem esse pedido de impeachment. Eu não sei hoje se mais 30 dias não seria bom, porque vai aparecer mais coisa na imprensa. A polícia está atrás, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público, está todo mundo atrás. E vai aparecer muito mais coisa. Que coisa, senhor Alexandre? O senhor já sabe o que pode aparecer? Eu não sei. Se eu soubesse, eu diria. Eu não sei. Mas por que... Será que foi só um show, por exemplo, que teve o Camarote Fantasma lá? Será que só o seu Júlio Casares, que recebeu o depósito na conta em dinheiro vivo?
Será que só a dona Mara e o seu Douglas, eu ganhei, você ganhou, ela ganhou, nós ganhamos? Quer dizer, isso aí é o fio do novelo. Então, nós estamos tentando puxar o fio do novelo e vai aparecer mais coisa, gente. Vai aparecer mais coisa. A gestão, na minha opinião, a gestão é corrupta. Vamos lá, PDV. Tem pergunta para o senhor Alexandre Médicis? Ô, doutor Médicis, prazer conversar com o senhor. Existe talvez um aconselhamento para que o Casares renuncie a partir do momento em que a situação já tiver quase que reversível, porque a gente está falando de uma figura, além da presença do São Paulo, muito conhecida dentro do meio de comunicação, inclusive seria essa justificativa, né, dos ganhos que apareceram na conta. Inclusive hoje essa reunião teria de alguma forma indicado que o melhor caminho para o Casares seria a renúncia? Eu desconheço. Eu falei com a pessoa que estava na reunião, que não me falou nada dessa sugestão de renúncia. Eu pensava, com o meu otimismo, que fosse ser sugerido ao presidente a renúncia. Mas isso não foi tratado na reunião, pelo que eu saiba. Estou sendo bastante honesto. Pelo que eu saiba, depois de ter conversado com a pessoa com a qual eu mantenho ótimas relações e tenho plena confiança. Assino em tudo que ele disser. Vai lá, Quesada. Só mais uma pergunta, agora, Alexandre. Alexandre, uma vez impedido, tá? Vamos projetar. Uma vez impedido, o Casares deixa o cargo. Qual seria o rito a partir daí? Novas eleições? Um interventor aí assume esse final de mandato do Casares? O que o Estatuto do São Paulo reza a partir de um momento em que realmente o Casares for impedido de seguir no cargo de presidente? Assume o vice-presidente que também foi eleito. Agora, se o Ministério Público for mais a fundo e descobrir outras coisas, aí sim pode entrar um interventor pelo Ministério Público. Mas pelo Estatuto, assume o vice-presidente. Até o final desse mandato do Casares. Perfeito. Até o final de 2026. Até as novas eleições depois. 2026, tá? O mandato dele termina no final desse ano, né? Olha só, o senhor Graças Alexandre... Tá bom. Senhor Alexandre Médicis, eu peço só um minutinho, porque nós estamos em contato aqui também com uma outra figura importante da política são paulina, que esteve nessa reunião que nós estamos falando aí, essa reunião do Conselho Consultivo, e foi o único voto contrário da maioria. 8 conselheiros votaram pela continuidade, aconselharam o presidente Júlio Casares que ele continue à frente da presidência do São Paulo por falta de provas, e somente o senhor José Carlos Ferreira Alves foi o voto contrário, entendendo que ele deveria se afastar para responder a isso, afastado da presidência do clube. Então o senhor José Carlos Ferreira Alves está em contato conosco aqui. Senhor José Carlos, boa noite, muito obrigado por nos atender. Boa noite, é um prazer enorme estar em contato com vocês e, sobretudo, ter ouvido o Dr. José Alexandre Médicis da Silveira, que é um São Paulino ilustre, um grande amigo meu e por quem eu tenho uma grande admiração. Sim, agora eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como foi a reunião, como se desenrolou essa reunião e por que somente o senhor foi voto contrário entre os 9 presentes nessa reunião do Conselho Consultivo. Primeiro, deixa eu te explicar, não eram 9, eram 8. E desses 8, um era o Júlio Casares, que não poderia votar. Então, que tiveram voto foram 7. E eu sofri uma derrota fragorosa, perdi de 6-1. Mas com convicção e com coerência, porque eu sou um dos subscritores do pedido de impeachment, sou um dos 57 que subscreveram. E quando subscrevi aquele documento, eu sabia perfeitamente o que eu estava subscrevendo e concordava integralmente com os termos dele. Então, por essa razão, numa situação como essa, eu não poderia votar de outra forma. Eu teria que ser coerente e até porque realmente reafirmo de que estou convicto de que tudo aquilo que foi
foi manifestado nesse pedido de impeachment, nesse pedido de destituição, eu concordo integralmente. E o senhor, depois, o que o senhor viu ali na reunião? O que o senhor sentiu ali na reunião? O senhor sentiu que havia uma espécie de conluio ali para blindar o presidente Júlio Casares ou não? Olha, eu jamais faria uma afirmação dessa. Eu acho que convicção é alguma coisa muito pessoal, e assim como eu exijo que respeitem a minha, eu costumo respeitar a dos semelhantes, dos adversários, ou dos São Paulinos que pensem diferente, mas jamais afirmaria que foi um conluio. Eu acredito que estavam convictos de que não havia uma prova material, e eu, assim, estou convicto de que havia essa prova material, inclusive consubstanciada em orçamentos descumpridos. Não foi um, foram dois, o que gerou uma verdadeira fortuna de prejuízo ao São Paulo. Então, por entender que esse fato, aliado a outros, na esfera dos acontecimentos que exigiam, desses acontecimentos que foram noticiados, daquela confissão feita por um dos diretores, que depois acabou se afastando, assim como aquela diretora que acabou se afastando, eu acho que deveria ter tido o presidente, com o devido respeito, um posicionamento mais incisivo, um posicionamento mais firme, mais demonstrando aqui que aquele inconformismo pela situação vivida, que ele manifesta que desconhecia, e eu acho que também esse desconhecimento não pode ser entendido como algo natural para um presidente, porque tudo aconteceu no nariz dele através do CEO, segundo a confissão foi feita pelo Douglas Schwartzman, envolvendo a ex-mulher dele, o outro diretor. Então, tudo isso me parece que ele também, se não sabia, deveria saber. E se não sabia, realmente é uma razão, também entendo, é uma prova de que o exercício do cargo não pode ser exercido por ele. Não bastasse a gestão temerária em função dos balanços, dos orçamentos descumpridos. Os nossos companheiros têm perguntas aqui também. Nós estamos com o José Carlos Ferreira Alves, conselheiro do São Paulo, José Alexandre Médicis, conselheiro do São Paulo, fazem parte da oposição são paulina. Agora, senhor José Carlos, eu queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes aqui como estava o presidente Júlio Casares nessa reunião. Como ele estava do ponto de vista emocional, como é que o senhor sentiu o presidente ali? Ele está abatido, ele está confiante. Como é que está o presidente Júlio Casares nesse momento? Como é que o senhor sentiu ele nessa reunião? Olha, eu senti o Júlio uma pessoa extremamente tranquila, trazendo assim, argumentos em defesa de si próprio e dizendo algumas coisas que já foram noticiadas pela imprensa, mas eu o senti bastante tranquilo. E em momento nenhum percebi nele qualquer comportamento assim de quem estivesse sofrendo com isso ou coisa do vale. Eu, evidentemente, que com 100% de certeza isso está trazendo alguma consequência para ele, mas se está trazendo realmente como se imagina, foi imperceptível para mim. Ele não demonstrou absolutamente nada, com tranquilidade se manifestou, e os argumentos dele foram acolhidos ali por 6 dos conselheiros consultivos, né? E a exceção feita a mim. Presidente, o doutor José Carlos, tudo bem? Denis Gavassi falando. Tudo bem? O parecer é simplesmente opinativo e ok, o senhor explicou aí 6 votos contra 1 do senhor. Mas em algum momento, dentro desta reunião, dessa conversa, se sugeriu a ele a renúncia? Não, em momento nenhum se sugeriu absolutamente nada. Ele simplesmente, quem deu início à fala foi um dos conselheiros consultivos,
falou, olha, entendemos aqui que o presidente, o Júlio Casares, membro do Conselho, tem o direito de se defender, e realmente tem, é sagrado esse direito de defesa. E então o Júlio começou a expor, olha, estou sendo acusado disso, mas entendo que é assim, não é bem assim, estou sendo acusado daquilo, estou sendo... Então, e fez a defesa dentro daquilo que ele entendia que fosse coerente, daquilo que ele entendia que fosse certo. E foi o suficiente para convencer 6 dos 7 que iriam votar, exceção feita a mim, que entendia exatamente o contrário. Eu entendia que havia provas materiais suficientes para embasar o pedido de impeachment, assim como para embasar a gestão temerária, que é um dos motivos do impeachment, a despeito de manifestarem, mas o balanço foi aprovado. Realmente o balanço foi aprovado, mas o balanço foi aprovado demonstrando aquele déficit, demonstrando aquela dívida contraída pelo São Paulo. Então, foi, diferentemente do que se pretende, um balanço aprovado nesses termos, o julgamento reverte em desfavor do administrador, no meu modo de entender. Vamos lá, perguntas do José Alexandre Médicis e José Carlos Ferreira Alves, 2 conselheiros do São Paulo, falando conosco aqui nesse dia muito importante para o São Paulo, depois de mais denúncias que surgem contra o presidente Júlio Casares. Vamos lá. O senhor José Carlos Ferreira Alves, aqui é o João Paulo Capelanes, prazer falar com o senhor. Senhor José Carlos, o senhor é desembargador. E o senhor falou que é um direito de todo cidadão se defender, isso aí é algo básico, né? Então por isso que a gente não está condenando ninguém aqui, mas diante de tudo que foi levantado, de tudo que a gente viu, na minha avaliação, é uma gestão corrupta que dificilmente vai conseguir provar tudo que está sendo colocado e, sobretudo, há uma frase que é mais ou menos uma frase popular aí, quando a gente está mexendo em questão de provas, de acusações, de condenações, que é o famoso batom na cueca. O senhor, como desembargador, experiente em vários casos, o senhor acredita que essas provas que tanto a gente bate, que tanto é noticiada para lá e para cá, é batom na cueca, senhor José Carlos? Olha, eu não acho que esse termo talvez seja o mais adequado. Eu entendo que tudo o que aconteceu é prova concreta, é prova material, e demonstra com muita clareza para mim a impossibilidade do Júlio prosseguir, seja porque não está devidamente atento ao que acontece, e diante de uma situação dessa envergadura que aconteceu em relação ao camarote, e a gente tem notícia de um e fala-se que existem outros também. Em relação a isso, talvez uma postura mais inflexível dele, uma postura mais importante, mais marcante em relação aos envolvidos, talvez fosse o necessário. Ao contrário, os envolvidos é que pediram o seu desligamento. Então não houve absolutamente nada por parte do São Paulo em relação a eles. E não bastasse a questão que envolve a gestão temerária, e eu acho que já manifestei e vou repetir, isso decorre do descumprimento do orçamento. E isso está provado pelos balanços. Então existem 2 balanços que comprovam com clareza que o São Paulo apresentou um prejuízo de muitos milhões num ano e muitos milhões no outro, a ponto de chegarmos hoje numa dívida de aproximadamente 1 bilhão, e sem que isso tenha qualquer expectativa de retorno a situações anteriores. Então, a esta altura, eu entendo, por força dessas razões que acabei de expor, que havia sim prova material, e por essa razão eu divergi da maioria, sempre respeitando, obviamente, a posição deles, porque, assim como eles, eu também não sou o dono da verdade.
O senhor, doutor José Carlos Ferreira Alves, o senhor faz parte do Conselho Consultivo, desculpa a minha desinformação, mas para a gente esclarecer aqui, o senhor faz parte do Conselho porque a gente tinha ali ex-presidentes, a gente tem o presidente do Conselho Deliberativo, não é, o Olten Aires, o senhor faz parte do Conselho Consultivo por quê? Porque eu fui presidente do Conselho Deliberativo de 2011 até 2014. Perfeito. Então, ex-presidentes do Conselho Deliberativo podem fazer parte do Conselho Consultivo? Não é que podem, fazem parte. Fazem parte. Então, os presidentes da diretoria e os presidentes do Conselho Deliberativo automaticamente passam a compor o Conselho Consultivo. Exceção feita ao Ives Gandra da Silva Martins, que, embora nunca tenha sido presidente da diretoria e tampouco do Conselho Deliberativo, ele foi, em outros tempos, presidente do Conselho Consultivo por 2 gestões. Então, por essa razão, também ele é um componente do Conselho Consultivo. Tem uma questão com o doutor José Carlos Ferreira Alves, é o Quesada. Boa noite, doutor. Prazer falar com o senhor também. Todo meu, Quesada. Eu ouvi o senhor falar aqui atentamente, é muito bom ouvi-lo, né? O senhor falou de uma dívida que está um pouco maior de 1 bilhão, né? Mas eu vejo as receitas do São Paulo, apesar de toda essa bagunça de 2024, São Paulo arrecadou 731 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. 25 a gente não sabe ainda, né? Daqui a pouco algum levantamento oficial vai mostrar que esse número é até maior. Provavelmente, né? Como todos os clubes, né? Você vê os grandes rivais aí também do Corinthians devem muito dinheiro, mas também arrecadam mais. Poxa, olha, os 731 milhões... Dá para fazer futebol com 731 milhões, não dá não? Dá para fazer, né? Dá para fazer. Eu também acho. Então essa é a pergunta, tá? O São Paulino então pergunta aí para o senhor nesse momento. Porque o Casares vai ser impedido de seguir no cargo. O Médici acabou de explicar para a gente, entra o vice. Se o vice tiver algum envolvimento, tem um interventor. E aí o mandato do Casares vai até o final de 2026 e novas eleições vão acontecer. Que São Paulo pode se projetar para 2027? Que São Paulo o novo presidente vai pegar? Que São Paulo o torcedor pode esperar? Diante desses números aqui, da dívida que o senhor falou e dessas receitas que devem bater aí ou até ultrapassar a barreira de 1 bi de reais. Na realidade, deixa eu só fazer, o São Paulo daqui para frente, diante de um impedimento do Júlio, que vai ser tocado então pelo vice-presidente, pelo Macis, que é uma pessoa realmente que tem uma visão de negócio muito interessante, é uma pessoa que tem... todo mundo entende que ele tem competência para o exercício do cargo, então o São Paulo teria uma situação assim que poderia ser interessante até o fim do mandato. Agora, como vai se comportar, isso vai depender de quem vai entrar numa próxima eleição. Então, eu acho que isso impõe ao associado do São Paulo, impõe ao conselheiro, porque no fundo é o conselheiro que elege o presidente. O associado elege o conselheiro e o conselheiro elege o presidente. Então, um estudo muito, muito, muito bem feito a respeito de todos aqueles que são envolvidos, para que a escolha recaia por aquele que sabidamente tem uma conduta tecnicamente já analisada em outros setores da vida privada, ou mesmo da vida pública, mas com critérios, sem exageros. Então, eu acho que o futuro do São Paulo vai depender muito, 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 como sempre dependeu, dos próprios dirigentes e aí da necessidade de um estudo muito, muito importante feito por aqueles que vão eleger esses administradores. José Carlos Ferreira Alves, o senhor como desembargador, como um jurista, conhecedor profundo das leis, da legislação, o senhor acredita que o Estatuto do São Paulo está alinhado com os nossos tempos, está alinhado com a modernidade? O senhor acha que o Estatuto do São Paulo contempla
que o clube esteja blindado desses problemas todos, problemas de desvio. É um estatuto condizente com a grandeza do São Paulo? Olha, eu acho que não. Eu acho que talvez ele já foi. Mas hoje ele é um estatuto que entrava diversas medidas. Por exemplo, essa do impeachment, embora eu entenda que deva ser criteriosamente analisado, ela impõe condições assim de difícil atendimento. Por exemplo, primeiro vai passar pela deliberação dos conselheiros. São 250 conselheiros, desses 250, 171, ou seja, 2/3 deles, tem que se posicionar favoravelmente. Mas isso não é o suficiente para que o presidente tenha o impeachment decretado. A partir daí vai ter que ter uma Assembleia Geral dos Sócios, onde os sócios, por um número bastante expressivo, e aqui eu vou me penitenciar, não lembro, mas me parece que 2/3 também, eu não sei exatamente o número, e eu peço desculpas por isso. Mas também vai ter que se manifestar o sócio dentro desse número bastante grande, e a partir daí então é que acontece o impeachment. Ou seja, é uma situação que fica extremamente difícil de acontecer, e enquanto isso o clube continua passando por essa situação, passando por essas agruras. Então, também por esse aspecto, o estatuto precisa ser revisto. É um estatuto antigo, existe muita situação moderna agora que exige uma rapidez nas decisões, e que isso não pode ficar exclusivamente na mão de um presidente, mas precisa ter o dinamismo necessário para que um colegiado então vote determinadas situações, mas isso tudo decorreria obrigatoriamente de um estatuto prevendo todas essas situações, né? E eu acho que nesse aspecto o Estatuto de São Paulo, que, repito, no meu entender, um dia já foi bom, hoje ele é sofrível. Acabou o ano, né? Acabou São Paulo. Não, acabou o ano, porque até acontecer tudo... Esquece. Chegamos em dezembro... Só um detalhe, a partir de hoje, até o Dr. José Carlos pode confirmar, mas a partir de hoje contam 30 dias e essa votação precisa acontecer no Conselho. É isso? A informação é essa? A partir de hoje, 30 dias ou não? Eu acho que os 30 dias contam no dia 22, a data da protocolização do pedido. Tá, 22 de dezembro. 22 de dezembro, então deveria acontecer até o dia 22 de janeiro. Mas você me perdoa a essa altura que depois de uma reunião, então eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo. O doutor Alexandre confirmou isso, a partir do dia... Bom, se o doutor José Alexandre confirmou, eu confirmo em cima. Bom, tá explicado, isso, né? Agora tem uma pergunta como São Paulino agora, pro São Paulinos. Sempre soube que você... São até Paulino João Paulo Capelani. Porque o senhor José Carlos Ferreira Alves, eu acho que ele representa, eu acho que o torcedor São Paulino hoje ele tá orgulhoso de pelo menos ter uma pessoa que votou favorável à sequência do processo de impeachment do Júlio Casares. Pelo menos um, né? Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, Carlos Miguel Aidar, Ives Gandra, José Eduardo Mesquita Pimento, Paulo Amaral, Marcelo Pupo, Outem Aires de Abreu e o próprio Júlio Casares, que não pode votar, que estava lá. O Paulo Amaral não está. Também não está, viagem internacional, né? Tinha mais um também viajante, se eu não estou equivocado, né? Que poderia ter ido lá votar. Mas essas pessoas aqui que tiveram o poder de voto e votaram a favor do Júlio Casares, elas votaram contra o São Paulo. Então a minha pergunta para o senhor José Carlos Ferreira Alves, como São Paulino agora, não como desembargador doutor que o senhor é, o senhor como São Paulino hoje se sente envergonhado de ainda ter Júlio Casares como o atual presidente do São Paulo Futebol Clube? Não, eu acho que é um termo extremamente pesado. Eu prefiro não me valer desses adjetivos ou dessas qualificações. Na realidade, exato, são as acusações contra o Júlio São Paulo, né, doutor? Então, não, mas o que eu quero mesmo é que o São Paulo seja bem administrado. Então, e que para isso, porque, olha, eu quero deixar claro, quando você falou de São Paulino para São Paulino, que eu sou muito São Paulino. Eu sou daqueles que sou... quando eu ganhei o título de sócio benemérito de São Paulo, eu fiz questão de enquadrá-lo
com uma carteirinha da torcida uniformizada coral, da qual eu era auxiliar. E o auxiliar, quem era o auxiliar? Era aquele que picotava jornal e juntava com talco, e quando o time entrava em campo, jogava tudo aquilo para o alto, para fazer aquele espetáculo. Então, e eu tenho muito orgulho de ter pertencido, de assistir jogos do São Paulo em todas as condições possíveis e imagináveis. Então, é uma coisa que, infelizmente, isso estava tão enraizado no meu sangue que meu filho é igualzinho. Às vezes, eu fico até preocupado, porque o Xará, como eu chamo, é uma pessoa assim que também tem esse São Paulinismo. Então, esse meu São Paulinismo atávico, porque meu avô, meu pai e eu, e agora meu filho, e agora, se Deus quiser, o meu neto também, então isso vai ser a sequência. Então, como torcedor, eu falo, eu gostaria que tivéssemos um outro presidente. E um presidente que voltado, e aqui eu vou fazer eu lembro perfeitamente quando chamavam o nosso time, de IP roxo, porque todo mundo tirava uma lasquinha. Mas o São Paulo estava construindo o Morumbi, então sabidamente não tinha dinheiro para fazer. Então era um time que a gente sabia que nunca ia cair, mas dificilmente ia ser campeão. Tanto que de 57 ele só foi campeão outra vez em 1970. Então foram anos amargando. Então, eu acho que o momento impõe uma dificuldade aí que a gente tem que ultrapassar. E eu acho que o São Paulino de verdade está imbuído desse propósito de passar por esse sofrimento, mas certo de que existe uma luz no fim do túnel. Então, é isso que eu espero, é isso que eu quero, é isso que eu almejo para o nosso São Paulo. O senhor José Alexandre Médici, se o senhor quiser fazer alguma pergunta aí para o seu colega, o Dr. José Carlos Ferreira Alves, fica à vontade, viu? Eu sei que o senhor continua conosco aqui, te agradeço a paciência também, mas fique à vontade, se o senhor quiser bater um papo com ele aí, fique à vontade, por favor. Não, essa pessoa ilustre, é a pessoa que eu falei no início do programa, que é companheiro de luta há muitos anos, juntos. Nós pensamos muita coisa de forma igual. O Zé é mais comedido do que eu às vezes recebo o freio dele, vai mais devagar, vai mais devagar, vai mais devagar. Estamos exatamente igual, falar no ar com ele, só publicamente parabenizar pela atuação hoje na reunião do Conselho que eu já tinha feito, tá? E toda a informação que eu passei a vocês antes sobre a reunião do referido conselho foi o Zé que me passou. A gente conversa muito, a gente troca muitas ideias, a gente pensa muito. Esse atavismo que ele falou da família dele, eu também, meu pai foi um grande São Paulino. O pai não gostava de futebol, ele gostava do São Paulo. Eu tenho 3 filhos, os 3 são paulinos. Dos netos, dos 8 netos, um saiu palmeirense, mas é um menino feliz hoje. Eu não consegui trazê-lo para o São Paulo, o pai é palmeirense. E nós temos muitas coisas em comum, pensamos muito próximo um do outro. Ele é desembargador, tem a forma de falar e tudo de maneira jurídica praticamente. Essa é a vida do Zé, das pessoas, dos grandes São Paulinos que eu conheço. Eu não teria nada para dizer para ele, só dizer que nós vamos continuar juntos e que a gente vai conseguir esse 117, ou no decorrer do ano, o Ministério Público, polícia, vai nos ajudar a depor esse nefasto presidente. Posso só tirar uma dúvida técnica, só rapidinho? Vai primeiro a votação para o Conselho, 171, e depois são os sócios do clube, né? Os sócios do clube social. Porque isso, de alguma forma, também é um universo muito amplo, inclusive de não São Paulinos, né? Que frequentam o clube. Existe uma preocupação com relação a isso, porque ali talvez seja a grande questão de não ir para frente. Eu acho que existe essa preocupação, sem dúvida nenhuma, em relação aos não São Paulinos, mas eu acho que até os não São Paulinos estão insatisfeitos a essa altura do campeonato. Porque com todas essas situações, sabidamente, a gente, com todo esse prejuízo,
que acontece anualmente, eu acho que, independentemente do time para qual o sócio torce, ele vai ver que o clube pode entrar numa derrocada. Então, e aí eu acho nem isso os não São Paulinos vão querer. E eu queria aproveitar também e falar para esse meu amigo José Alexandre Médici, José Alexandre, que ele é uma pessoa extremamente querida por mim, e é uma pessoa que, agora eu vou confessar publicamente, eu não tenho assim a forma dele falar, mas às vezes eu invejo, ele fala coisas que eu adoraria falar e não consigo. Então, ele fala por mim também, quase na maioria das vezes. Só para fechar minha dúvida técnica, o Casares ele já é afastado num primeiro momento com a votação só do Conselho ou não? O afastamento só vem com as duas votações? Com as duas votações. Ah, perfeito. Não, Zé, eu acho que se ele sendo afastado no Conselho, ele sendo empichado no Conselho, ele é afastado. Bom, então, tenho quase certeza disso. Tá bom, então eu já retifico aquilo que eu falei e voto com o meu amigo. Diferentemente de que hoje que eu apresentei divergência, eu vou agora votar com o vencedor. Muito bom, muito bom. É isso, né? Acho que falamos bastante aqui do São Paulo, trazendo uma visão de alguém que esteve nessa reunião do Conselho Consultivo que terminou agora há pouco, há pouquíssimas horas, no final da tarde dessa terça-feira aqui em São Paulo, e de um conselheiro da oposição que reforça tudo aquilo que já havia nos dito no final da temporada passada aqui, nas últimas semanas de 2025. Quero agradecer ao Dr. José Carlos Ferreira Alves, desembargador, conselheiro do São Paulo Futebol Clube, ex-presidente do Conselho Deliberativo. Muito obrigado, viu, Dr. José Carlos? Bom ano para o senhor aí, boa sorte ao São Paulo. Muito obrigado, eu desejo um ano maravilhoso, um santo ano para vocês todos aí da Bandeirantes, que sempre ouvi desde a época de Fiore e Gigliotti, meu amigo, ouvi o cantinho da saudade, ficará por todo um tempo incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho da saudade. Fiore e Gigliotti. Então, desde aquela época eu já ouvi a Bandeirantes. Então, vocês são aqui um norte. Eu desejo para vocês um ano maravilhoso também e que vocês possam narrar muitas vitórias do São Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. E agradecer também ao doutor José Alexandre Médici, que esteve conosco mais uma vez. Doutor José Alexandre, muito obrigado aí, um bom ano e boa luta aí para o senhor nessa batalha aí na política do São Paulo. Eu gostaria de agradecer também a vocês o convite, dizer que para mim foi uma honra participar com vocês e com meu amigo Ferreira Alves sendo panelista. E dizer que a vaidade é o pior defeito do ser humano. Que o Júlio Siman não renunciando, ele não tem sossego, ele não vai a um restaurante, ele está prejudicando a família, nós sabemos disso, está respingando na família. Ele outro dia foi num velório, que eu cheguei mais tarde, me falaram, o seu presidente esteve aqui, num velório com 3 seguranças. Quer dizer, que paz tem esse homem? A vaidade. E a vaidade destrói o ser humano. Então, qualquer pessoa normal, que não seja doentio, vaidoso de forma doentia, já teria renunciado. Ele não sai na rua, não vai a um restaurante, não pode ir à missa, porque vai ser hostilizado. Boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Muito bom. São Paulo Futebol Clube, quem diria, se você falasse 15, 20 anos atrás que o São Paulo estaria numa situação como essa hoje, os caras iam te chamar de maluco. O soberano. São Paulo? Que isso? A casa sacrossanta. Por coincidência, soberano, um termo criado por Júlio Casares. É a criação dele, né? Publicitário, 2006, né? 2006, quando o São Paulo... Será que a gente abraçou... Será que a gente abraçou esse discurso? Óbvio. Hein? Será que a gente abraçou esse discurso de algo que o São Paulo nunca foi? A gente conversava sobre isso no carro, né? Será que foi mesmo? Será que foi mesmo? Parando pra pensar... Acho que o São Paulo acreditou nisso. E parou no tempo. Será que a gente também não acreditou demais nisso? Muito de São Paulo hoje, mas para acrescentar hoje, bom dia também para subir os valores do sócio-torcedor. Ah, subiram? Subiram hoje todos os valores. Eu cancelei o meu hoje.
Já se cancelou o seu, né? João? Sabe o que eu acho, João, sobre isso que você está falando? Que os clubes sempre vendem a mais do que de fato esses clubes são, sabe? O Corinthians também ficou 10 anos aí bancando o Real Madrid da América do Sul, né? Ficou com a dívida do Barcelona. Porque o clube que mais deve na América do mundo é o Corinthians. O clube que mais deve no mundo é o Barcelona, entendeu? São essas mentiras, né? O Santos do Neymar, né? Os garotos da Vila, olha a pindaíba aí. Só o Palmeiras, por enquanto, que tá batendo no peito, né? Mas a tia Leila falou que quando for embora, volta a ser o Palmeiras de antigamente. Não, volta pra né? Série B. Foi o que ela falou. O Palmeirense quando foi eu sair, o Palmeiras volta pra Série B. Muita calma nessa hora.